Pronto, tem um plano B ali. Eu separei para vocês um tema que eu acho de extrema importância, de duas formas, né? Eu acho importante o tema que eu separei, tanto do ponto de vista clínico, desde sempre, e acho que para a gente pensar também um pouco o que nós estamos vivendo, no sentido clínico também, né? Daquilo que está por vir na clínica, né? Vocês receberão nos seus estágios, daqui a pouquinho vocês receberão, né? Aqueles que forem para a clínica, né? Receberão também nos seus atendimentos. Então, acho muito importante a gente tratar desse assunto, que é a angústia, né? A angústia não é própria desse momento, a angústia é própria do ser humano, né? Ela está presente a todo tempo em nós, mas especificamente nesse momento, de forma, vamos colocar assim, compartilhada, né? A angústia está muito presente. Eu tenho como texto base e indicação de leitura para vocês o texto do Freud, que chama Inibição, Sintoma e Angústia. A maioria dos livros do Freud vocês encontram em PDF disponível, né, na internet, vocês não vão ter dificuldade de encontrar. Inibição, Sintoma e Angústia. Lá a gracinha da Fabiana. Deixa eu ver, Fabiana, carinha. Que delícia. Como é que chama? Que preciosidade. Como é que ele chama? Tá me ouvindo? Não escutei. Tá falhando. Que tesourinho. Estevão. Parabéns. Lindo Estevão. De vez em quando eu vejo fotinha dele no Facebook. Então, esse texto, Inibição, Sintoma e Angústia, é um texto que eu recomendo para vocês a leitura, né, para que vocês possam compreender de uma forma mais profunda aquilo que eu vou pincelar hoje com vocês, ok? Quando eu trago esse assunto, na verdade eu quero falar de mais dois que aparecem juntos, né? Eu quero falar para vocês do medo, eu quero falar da angústia e eu quero falar do pânico, tá? E eles ocorrem exatamente nessa sequência que eu tô trazendo para vocês, tá? Primeiro o medo, depois a angústia, depois o pânico. Primeiro eu vou tratar com vocês dessa... Peraí que a Roberta apareceu aqui e sumiu. Primeiro eu vou tratar com vocês desse mecanismo, né, desse processo, e depois eu vou entrar na importância da angústia. Então nós vamos ter aqui duas formas, né, dois tempos de nós tratarmos desse assunto. Quando nós falamos do medo, nós estamos falando, né, de um afeto, assim quando estamos falando também da angústia, né? Angústia também é afeto. Então, quando falamos do medo, nós estamos dizendo de um afeto que é arcaico, né? De um afeto que é basal, de um afeto que talvez aquilo que mais nos aproxime de um mundo animal, né? Não que seja próprio do animal, mas alguma coisa que passa por ali, né? Em algo, como é que eu posso colocar, instintivo, né? Eu acho que o medo nos lembra muito algo do instinto. Em que sentido, né, que o medo nos lembra algo do instinto? O medo ele tem uma característica, e essa sim é presente no reino animal, que é a luta e fuga, né? Quando nós estamos numa situação de vulnerabilidade, e na qual nós somos surpreendidos, né, pelo susto, nós não podemos nos montar para aquela situação, né? Nós fomos surpreendidos. Diante desse imprevisto, nós fazemos uma análise de sobrevivência, né? Uma análise estratégica, né, do que é o caminho que pode garantir a minha integridade, né? E aí temos dois caminhos, temos duas direções, a luta e a fuga, né? Os animais fazem isso. Se você observa
filmagens da savana, né, você vai ver que os animais, eles dão uma mirada, mesmo animais de grande porte. Se ele está enfrentando um animal de um porte do tamanho dele, e ele vê que ele tem chance de enfrentamento, ele parte para cima, né? Mas se ele dá uma mirada que o outro é maior, ele não tem chance, ou não é apenas um, os adversários são mais, né? Ele opta pela segunda estratégia, que é a fuga, né? Não é porque ele é covarde, nada disso, porque ele viu numa análise do risco que a chance de sobrevivência fugindo é maior do que enfrentando, né? Isso é muito interessante, porque isso nos acompanha, né? Quando somos surpreendidos, nós temos todo um efeito autônomo no nosso corpo, nós não decidimos por ele, né? Todo um efeito autônomo que nos permite tanto lutar quanto fugir, né? Nossa musculatura é irrigada, a nossa pupila é contraída, há uma sudorese, todo o seu corpo fica, quando você está no susto, ele fica taquicardia, né? Que essa irrigação da musculatura exige um bombeamento sanguíneo maior. Então você fica totalmente preparado para que você possa optar, porque lutar exige esse esforço que o seu corpo está fazendo e fugir também, né? O que vai fazer você lutar ou fugir? Uma estratégia do que é que você acha que vai sair ganhando. Vamos dar um exemplo disso, né? Eu dei o exemplo no reino animal, né? E no reino humano. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava no trânsito e um senhor passou de bicicleta do nada na minha frente, né? E eu me assustei muito, porque eu poderia ter atropelado ele, né? Porque eu não vi de onde que ele veio. E no susto que eu levei, eu resmunguei com ele. Eu falei assim, pelo amor de Deus, o que o senhor está fazendo? No susto que eu levei. E quando ele deu uma olhada para dentro do carro, ele também estava assustado, né? Eu levei susto e ele também, porque ele quase foi atropelado. Ele deu uma mirada para dentro do carro e ele enxergou uma mulher, né? E quando ele viu uma mulher, ele fez a opção dele, né? Em vez de fugir, ele optou por lutar, né? E que tipo de luta, né? Era uma pessoa, na minha opinião, né, precária, e ele veio fisicamente, né? Ele parou do lado do carro, ele estava muito nervoso, e ele bateu em cima do carro, né, numa tentativa de me ameaçar, de me assustar, enfim. É exatamente o que nós estamos tratando aqui, né? O inesperado, o susto, o organismo dele ficou preparado e ele fez uma sondagem, né, do território e viu que compensava vir para cima, lutar. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque esse senhor, quando fez isso, tinha alguns motoqueiros atrás de mim. E esses motoqueiros ficaram muito indignados com a atitude que esse senhor teve, porque eles viram que ele abusou da condição dele de homem em relação à minha condição de mulher. E aí esses motoqueiros pararam, isso eu estava olhando pelo retrovisor, porque eu também, na minha luta e fuga, fiz a minha opção, né? A minha foi de fugir. Não fugir, né, gente, da situação, mas fugir do enfrentamento, estão me entendendo? E aí, esses motoqueiros pararam esse senhor e tiraram satisfação com ele. Que isso? Se partir para cima da mulher, que isso? E aí ele virou uma seda. Aquele homem bravo que bateu no meu carro, ele virou uma lady. Ele falou baixinho, ele se acalmou. Por quê? Porque nessa segunda cena, ele fez a análise que não valia a pena a luta, né? Porque, mesma coisa do reino animal, eram mais pessoas, eram homens tanto quanto ele, e aí ele murchou e baixou a bola, né? Então isso acontece nas nossas vidas todo o tempo que nós somos surpreendidos, né? Quando o susto nos acomete, o medo acontece e nos dá essas duas possibilidades, uma de fugir e a outra de lutar, sendo que nós vamos optar por aquela que vai preservar a nossa existência.
Eu queria fazer uma colocação aqui para vocês que eu acho muito interessante, que é a dos jovens, né, o adolescente. O adolescente, ele ainda não tem o córtex pré-frontal todo amadurecido, né? Ele ainda está no processo de amadurecimento. E é nessa região que nós temos o medo, né? É ali que o medo se constitui. Então isso explica por que os adolescentes tomam decisões equivocadas em relação a essa análise, né? E foi muito interessante quando eu estava preparando isso aqui para vocês, que eu lembrei de algo que eu dizia ontem para minha filha. A gente estava assistindo um vídeo que o rapaz pulava daquele, eu não sei o nome mais, não sei o que jump que chama. É uma corda elástica que você pula de uma altura muito grande e aí você fica pendurado ali, subindo e descendo, né? Até que ela estabilize e você sai dali. Nem sei como é que sai daquilo. E aí minha menina perguntou assim, mãe, olha que legal, você teria coragem? Aí eu virei para ela e falei assim, hoje não, mas quando eu tinha 16 anos, eu tive. Mas não fiz porque uma tia minha não deixou. Ainda lembrei daquilo com revolta, sabe? Porque naquele momento eu estava munida de muita coragem, eu iria tranquilamente. Seria uma experiência a contar, né? Hoje, de forma nenhuma que eu vou pular de um trem daquele. De forma nenhuma. E aí, quando eu preparava isso aqui, eu me dei conta disso, né? Porque posições tão diferentes, né? Lá na adolescência e agora, né? Não é só uma questão de vivência, é uma questão de maturidade orgânica também, né? Lá nos 16 anos, nós não temos uma capacidade cerebral mesmo, né, de se fazer uma leitura apropriada do risco, né? Então, por isso que o adolescente ele é tão corajoso e às vezes quebra tanto a cara, né? Às vezes de forma literalmente que põe a sua vida em risco. Um pulo de uma cachoeira onde ele morre, né, andar em alta velocidade, ultrapassar o sinal, põe a sua vida e a do outro em risco, né? Por que eu estou trazendo isso tudo para vocês? Porque o medo, ele tá aí com uma função protetiva, né, para nós e para o outro. Isso é necessário, isso é bom, isso nos organiza internamente, socialmente. Tá claro isso? Tá entendido? Essa função reguladora do medo e que a ausência dela acarreta riscos para mim e para o outro, ok? Erros de análise, né? Com o amadurecimento e o nosso cérebro dando conta desse risco, nós somos tomados, aí é onde entra a angústia, né? Nós somos tomados não apenas do medo, mas desse sentimento maior que é a angústia. Que é quando nós percebemos que é necessário sentir medo. Quando é que nós sentimos que é necessário sentir medo? Quando nós estamos exatamente nesse momento desse atravessamento da adolescência para a vida adulta, né? Que é muito comum o adolescente viver momentos de angústia, né? Quando ele começa a descobrir que ele não é o centro do mundo. Quando ele começa a descobrir que os pais não podem dar para ele tantas garantias quanto prometeram, né? Papai tá aqui, mamãe tá aqui, nada vai te acontecer. A criança se desenvolve dentro dessa ilusão, né? Nada vai te acontecer, o bicho papão não vai te pegar, o velho do saco não vem aqui, mamãe tá aqui, o papai, aqueles seres grandes estão ali, né? Onipotentes, todo poderosos, né? E o adolescente começa a desconstruir isso, né? Papai e mamãe não tá presente o tempo todo, nem pode estar, senão eu passo vergonha. E se estiverem também, tem hora que vão mais atrapalhar do que ajudar, né? E nós começamos a desmontar esse imaginário, né, primário, né, volto a dizer infantil, necessário, mas que com o meu desenvolvimento isso não encaixa mais, essa peça fica desencaixada. E aí, diante dessa verdade, guardem isso, diante dessa verdade da vida,
essa verdade da realidade, o medo convoca a angústia. A angústia é um sentimento que aparece para me dizer uma verdade. Tá? Guardem isso, tá? Eu acho que isso é um entendimento muito importante do ponto de vista clínico, né? Por quê? Quando eu compreendo qual que é a função da angústia, eu começo a compreender que onde ela aparece tem material de trabalho. Se a angústia aparece porque alguma verdade está para vir à tona, alguma verdade que eu não quero saber, diga-se de passagem, alguma verdade que vai doer, né? O que eu faço? Eu resisto, né? E aí eu entro naquele quadro de alguma coisa que eu não sei bem o que é. A angústia é definida por um não saber. Deixa eu explicar isso aqui bem claro, né? De um lado, é algo que quer vir à tona, é algo que precisa ser sabido. De outro, é algo que eu não quero que se torne sabido. Então, é um conflito, né, de duas fontes diferentes. Um saber que quer vir e uma necessidade, uma vontade de não saber. Isso gera esse sentimento que eu não sei nomear, né? Eu não sei o que é. A angústia as pessoas trazem pra gente na clínica assim, eu não tô bem, eu tô com isso, com aquilo, mas eu não sei o que é, né? É uma coisa que é sempre nomeado pelos sintomas, mas sem saber o que é. Eu não sei o que eu tenho, eu não sei porque que eu tô assim, né? É um não saber. E aí, quando nós ouvimos, né, seja quando a pessoa está chegando para o atendimento munido de muita angústia, ou quando durante o tratamento essa angústia aparece, ali tem uma verdade a ser revelada. Então a angústia ela é um grande termômetro para o analista, para o terapeuta. Porque quando ele vê a presença da angústia, ele tem que tocar todos os sininhos e prestar atenção naquilo ali, porque alguma coisa vai ser revelada, alguma coisa que esse sujeito não está suportando, não sei o que é. Eu dei o exemplo aqui da adolescência, mas pode ser, por exemplo, num relacionamento, um cônjuge que está juntando as peças de uma possível traição, mas não quer saber disso, mas de alguma forma meio que já sabe, tá me entendendo? Então o que nasce ali? A angústia, né? Desse saber que tá por vir, mas que eu não quero dar conta dele. Eu não quero saber dele, mas ele é iminente, ele tá me convocando, ele tá pulsando. E aí a angústia, ela emerge, né? Como essa buzina, né, para chamar a atenção de que alguma coisa precisa ser dado conta. Deixa eu ver aqui. Quando todo esse universo, né, que nós construímos ao longo da vida, eu dei o exemplo aqui da adolescência, mas isso acontece o tempo todo, né? Nós criamos esses universos simbólicos para lidar com medo, né? Se eu tenho medo de escuro, eu começo a criar para mim estratégias para lidar com isso, de enfrentamento, né? Eu digo, não tem nada aqui, o que tem no escuro é o que tem na luz, sei lá, eu vou criando estratégias para mim, né? Se eu tenho medo de perder o emprego, eu começo a criar estratégias para lidar com esse medo. Não, mas o fulano, ele é menos experiente do que eu. Se for para ser mandado embora, vai ser ele primeiro. Não, mas eu agrego isso aqui para o trabalho. Então, isso aqui me dá uma certa garantia. Percebe que eu vou criando, né? Eu vou organizando espaços simbólicos. Por que eu estou chamando de simbólico? Porque isso é uma categoria que ela não é palpável, tá me entendendo isso? Né? Isso não é palpável, isso são impressões minhas, né, que eu construo para dar conta dos meus medos. Se eu tenho medo de ser abandonado por quem eu estou junto,
Aí eu começo a pensar o porquê que essa pessoa não me abandonaria. Não, mas ele não vai achar alguém que seja tão dedicada, ela não vai achar alguém que seja tão comprometido, ou que dê uma vida tão boa, né? Ou que seja tão bonito ou tão bonita. Eu começo a criar um monte de símbolos que sustentem aquele medo e não me deixe cair na angústia. Funciona? Funciona. Dá certo? Dá certo. Até alguma coisa inesperada acontecer. Até alguma coisa imprevisível bater à minha porta. E isso acontece com todo mundo em algum momento da vida. E aí é que entra a questão que quando essa tragédia, geralmente é do nível do trágico, ou eu perco esse emprego que eu achei que eu não ia perder, e a pessoa que é menos experiente do que eu e menos habilidoso fica com a função e eu sou convocada a me retirar, ou eu perco a admiração de alguém, ou eu perco, alguém deixa de me admirar, ou eu deixo de admirar alguém, né? Ou uma falência, né? Isso pode vir pela via do dinheiro, ou a perda de um ente querido, né? Ou seja, de alguma forma o trágico bate à nossa porta em algum momento da vida. E quando isso acontece, todo esse mundo simbólico que parecia tão forte, que parecia que sustentava tão bem, ele desmorona, ele cai, ele se desconstrói. E o sujeito olha e se vê sem esse chão que ele construiu para pisar. E ele entra em colapso. Esse colapso, ele passa pela angústia, e quando ele é uma tragédia de um nível que desaba uma parte muito grande desse mundo simbólico, isso não apenas vem como angústia, mas vem como pânico. Estou explicando aqui para você o mecanismo do pânico, da crise de pânico. Ela começa de um medo que me levou a criar um mundo simbólico, que por alguma tragédia que bateu na minha porta, desabou esse mundo simbólico, e eu não tenho mais a sustentação que eu criei. Isso me enche de angústia. E se esse ruir, ele é muito grande, ele é muito devastador, o sentimento que me vem, ele é de uma ansiedade no último pico, que nós chamamos de crise de pânico, ok? Então, a crise do pânico, ela é um sujeito que o mundo simbólico desabou, que o mundo simbólico ruiu, né? Todas essas defesas que nós montamos, que dá sentido à nossa segurança. Quando esse chão se abre, né, quando eu me vejo diante do vazio, do nada, né, a minha terra devastada debaixo dos meus pés, esses combinados, esses acordos, né, não funcionam, deixam de fazer sentido. Aqui acontece algo muito interessante, que é o que a terapia vai propor para o sujeito, né? E eu acho que isso na nossa sociedade agora, nesse momento, é extremamente importante nós nos havermos com isso. Nesse momento que vai ruir esse chão, né, que as coisas vão deixar de fazer sentido, esse sujeito ele vai ter que se haver com isso de alguma forma. A crise do pânico, ela é uma forma desse sujeito não se haver com isso. Ele se desesperar, ele ficar tomado pelo caos, tomado pelos seus sentimentos, e com isso ele, como é que eu posso colocar? É como se ele tivesse intertido. Tudo isso são mecanismos inconscientes, ok? Ele está ali intertido com essa manifestação dele, física, psíquica, e aí o mundo que nós vivemos traz como solução a anestesia. Que anestesia é essa que eu estou dizendo? Ela pode vir de várias formas. Ela pode vir pela via medicamentosa, ela pode vir pela via religiosa, ela pode vir pela via financeira, ela pode vir pela via extremista. Vou dar um exemplo para você.
Tem muitas pessoas na nossa sociedade que, em função do que estamos vivendo, elas estão tomadas pelo pânico. Elas estão com medo de morrer. Elas estão com medo de que seus entes queridos morram. E ao lidar com isso, né, com esse mundo em que eles acharam que estavam tão seguros, que algo ruiu, que algo despencou, porque toda a situação pandêmica que nós estamos vivendo está nos mostrando quão frágeis nós somos, né? Parecia que ter um trabalho, um concurso, uma poupança era garantia de alguma coisa, não parecia? E de repente o trágico bateu a porta e disse assim: isso é simbólico, isso é vazio, isso na verdade não é uma realidade, é algo que desmorona muito fácil, né? O seu dinheiro pode não ter a comida no mercado para você comprar, embora você tenha o dinheiro. Você tem o dinheiro, mas você não pode gastá-lo, você não pode viajar, você não pode ter prazeres, a não ser que você faça de forma ilícita, né? Nós fomos colocados diante da nossa fragilidade. Algo ruiu. Algumas pessoas, de alguma forma, já sabiam dessa fragilidade. Algumas pessoas, por questões da sua própria vida, da sua trajetória, né, já sabiam que não eram tão onipotentes. E aí, no máximo, talvez estão com medo ou estão com angústia. Mas algumas estão em pânico, porque elas achavam que estavam por cima, porque elas achavam que eram inatingíveis. E aí, o que nós vemos nessas pessoas? Atitudes nesse momento de desespero. Pessoas negociando a sua liberdade em nome de segurança. Volta a ditadura, volta o AI-5, né? Volta o que tiver repressão, volta o que tiver que voltar para eu sentir de novo que eu estou seguro. Volte alguma coisa, mesmo que seja muito ruim, mas que me devolva o meu sentimento de segurança. Entende isso? Que esses mecanismos extremos, às vezes, eles não são maldade. Às vezes, eles são reações de busca de uma estabilidade interna. Onde que eu vejo isso operar? Em sujeitos muito primários, né? Em pessoas muito primárias, que ainda estão lá naquela cena infantil, né? De que precisam de um outro muito poderoso que lhe dê uma proteção. Ainda não entenderam, né, que por mais que a gente construa esses símbolos, no final somos nós com nós mesmos, né? O que eu quero fechar com vocês nesse sentido de uma clínica pós-pandemia, né? Eu acho que as coisas não serão as mesmas, os sujeitos não serão os mesmos, e eu penso em alguns movimentos que virão para nós na clínica. Eu acho que um deles, infelizmente, é a euforia. Eu acho que as pessoas que estão mais, como é que eu posso dizer, nesse processo primário, onde elas não estão conseguindo fazer um registro subjetivo, sabe, da nossa impotência, da nossa limitação, né? As pessoas que não estão conseguindo fazer isso, de fazer com que toda essa história ela seja de alguma forma orientada para um reposicionamento diante da vida, né? Eu acho que de algo, como é que eu posso colocar? Que consiga de fato fazer algumas desconstruções e outras construções mais elaboradas, né? Essas pessoas que não conseguem fazer isso, que elas estão tomadas pelo pânico, né? E estão manifestando esse pânico de uma forma muito perigosa, eu vejo que elas são como represas, né? Essas pessoas estão muito contidas, né? E quando isso passar, eu acho que é como uma represa que estourou, sabe? Aqui vai vir aquele aguaceiro, e aí eu acho que as pessoas vão
aqueles que bebem vão beber muito, aqueles que gostam de festa vão rodar noites e noites nas festas, aqueles que são da igreja vão viver dentro da igreja, não importa onde, mas o sujeito vai se colocar de uma forma exagerada, porque não fez um registro, né? Não está sendo algo trabalhado, está represado, e aí vai... Né? Por isso um perigo nesse momento, como nós estamos vendo nos Estados Unidos, né? Uma possível guerra civil, alguma coisa caminhando para aí, né? Tá tudo contido, né? Então eu acho que nós vamos receber na clínica um sujeito desse vazamento, desse extravasio